Mapas é uma plataforma de inteligência de mercado, geomarketing e Big Data e Analytics voltada para médias e grandes empresas, de qualquer segmento de mercado. A ferramenta orienta o negócio a partir de dados, auxiliando na tomada de decisão estratégica, no planejamento de expansão, no desenvolvimento de campanhas de marketing direcionadas e no aumento das vendas, utilizando mais de 1 bilhão de dados geolocalizados em todo o Brasil para isso. Acesse o link na descrição para saber mais. Salve galera do varejo, do franchising, empreendedores que acompanham aqui o nosso podcast Central do Varejo. Eu tô muito animado hoje, que eu tô com... Dá pra gente ficar umas 3 horas com essa fera aqui falando. Tô com meu amigo Carlos Padula, CEO do Brascol, do Megapolo e sem menor puxação de saco, um dos caras que mais conhece de varejo no Brasil. Padulão, obrigado pela presença, meu amigo. Zanco, primeiro prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo, bom dia, né? Depende de quando vocês vão estar assistindo. É um privilégio estar aqui, a gente se conhece há muito tempo. Eu acho que a nossa história de paixão pelo varejo, ela tem um ponto muito em comum, né? Eu acho que tanto você quanto eu começamos pela raiz. Né? Você dentro de loja e eu como representante comercial. Então a gente cresceu dentro do varejo desde as posições da base, né? Eu não nasci executivo nem você, a gente conhece a história um do outro, né? Eu acho que talvez isso faça muita diferença e faça com que a gente tenha essa paixão pelo varejo e essa empatia de como a gente enxerga o varejo. Legal. Concordo plenamente, acho que tenho muito orgulho da história, né? De a gente ter começado de baixo e ter se desenvolvido e acho que esse varejo de verdade é a pauta importante do nosso papo hoje, né? A gente invariavelmente troca ideia sobre isso quando a gente se encontra, que eu vi outro dia de um amigo do mercado financeiro que falou: o dinheiro não está na Faria Lima. Né? E o varejo também não está na Zona Sul de São Paulo. Né? Não está só em Copacabana. Né? O Brasil é um país popular, um país de classe C. E você toca 2 operações que são ícones do Brás, né? O Brascol e o Megapolo. Queria que você contasse um pouquinho, para quem não conhece, né, dessas operações, e depois a gente começa a falar desse Brasil de verdade aí. Vamos lá. Nesses últimos 4 anos, eu acabei indo parar no Brás junto com a pandemia, né, no dia 20 de abril de 2020. Então, cheguei lá junto com a pandemia. E o aprendizado foi incrível. Eu já visitava o Brás, porque empresas que eu dirigi, como Hope, como Puquê, como Trifil, tinham no Brás grandes clientes, Torra, Caedu, o próprio Brascol. Né? Então eu frequentava recorrentemente esse espaço, atendia esses clientes importantes. Então eu já conhecia o Brás, mas não vivia o Brás. Né? E esses 4 anos me ensinaram ainda mais o quanto o Brasil é um país democrático. Né? Eu brinco que eu não gosto de chamar de popular, eu gosto de chamar democrático. Né? O Brasil é C. Né? Esse é o grande Brasil. Então, só para números, né? O último estudo da FevaBrás, que é a Federação de Varejo e Atacado da região do Brás, números oficiais, a gente tem um sell-in de 30 bilhões ano saindo do Brás. 30 bilhões ano. E vamos lá, números que passam, de alguma forma, por uma maquininha de cartão de crédito ou por Pix. Porque a gente sabe que no Brás, ainda no atacado, se movimenta muito dinheiro em espécie, ainda tem alguma coisa que escapa dessa análise. Né? Mas esse é o número. Então, se você transformar isso em sellout com um valor agregado mínimo de markup de 1,5, nós estamos beirando 50 bi de geração de riqueza que sai do Brás e abastece milhões de estabelecimentos comerciais ao redor do Brasil e geram riqueza para milhões de pessoas, né? Desde a revendedora, daquele lojista que está na garagem da casa dele lá no interior, ou daquela que tem uma loja mais bacana, especializada, ou aquela que é digital, pura e simplesmente, que hoje é uma nova tendência grande da boutique digital. Né? E nos mais diferentes segmentos. Né? Nos mais diferentes segmentos. Então, o Brás tem sido uma imersão, um aprendizado. No Brascol, a gente trabalha focado no segmento infantil. É o maior distribuidor da América Latina do segmento. A gente distribui 600 marcas. São mais de 600 marcas. 340 fornecedores, 65 mil SKUs. 65 mil SKUs. Como que é esse estoque? Não, é infernal. E a ideia... E dezenas de milhares de clientes. São 22 mil lojistas que positivam todos os anos.
CNPJs Uau. diferentes. Não, para pensar, quem tem, e eu me arrisco a dizer que muita gente não conhece o Brascol, Não. mas já comprou algo intermediado Mediado pelo pelo Brascol, Brascol. são 22 mil lojistas. É muita gente. Você para pensar, papel, né, desse pequeno lojista, às vezes, que não está preparado para adquirir diretamente do fabricante ou não atende o pedido mínimo para comprar de várias marcas. E lá no Brascol ele tem a curadoria pronta, né? A gente foi buscar os melhores fornecedores, o melhor produto de cada fornecedor. Ele tem esse produto financiado, né? Porque a gente dá todo o prazo para ele comprar, paga em 6 vezes, enfim, para gerar o fluxo de caixa para esse lojista que, via de regra, não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro, ele precisa ser ajudado, apoiado. Então, essa é o DNA do Brascol, que vem do fundador, né, do seu Câmbio, o pai dos sócios atuais, os 3 filhos. Como o meu papel é facilitar a vida do lojista. Eu existo para fazer a vida do lojista mais fácil, seja gerando o crédito, seja gerando logística ou dando a curadoria pronta. E é esse o desafio que a gente tem lá. O Megapolo é um shopping, né? Você esteve lá, você visitou, Sim. a gente almoçou junto algumas vezes. O Megapolo é um grande shopping, só que é um shopping B2B, né? É um shopping onde lojistas do Brasil todo também. É um shopping com complexo com salas comerciais, com hotel com 184 apartamentos. Um hotel, estacionamento para ônibus. Estacionamento para mais de 50 ônibus, com vestiário e dormitório para os motoristas que trazem excursões de compra do Brasil todo, né? Heliporto, né? Então é um complexo grande, praça de alimentação, enfim, total por volta de 40 e poucos mil metros quadrados de área. E ali o lojista encontra mais de 130 marcas que só querem operar no B2B, né? Então não atendem consumidor final e são as marcas que atendem esses lojistas Brasil afora também. E vendem essencialmente pronta entrega ou programação? Pronta entrega. Pronta entrega, essencialmente. O Brás é pronta entrega. Ele vive da sacola. Tem Da que sacola, vai, da sacola. bota na sacola e leva. Encaixota e leva. Enche o ônibus. Mas essa é a... A gente estava falando, né, outro dia, o mercado de moda brasileiro movimenta 230, 240 bi, né? A hora que a gente começa a olhar para esse Brasil, a gente tem um contato muito próximo, você e eu, da BF. Né? Sim, a gente é apaixonado pelo projeto, pelo franchise. modelo de franquia, que é um dos canais, né, de distribuição, de modelos de negócio. Não é o único, mas é um canal muito bem estruturado, que no Brasil tem uma aderência muito grande, né? Eu acho que por 2 grandes motivos. Primeiro, que o brasileiro é empreendedor. E segundo, que o Brasil tem uma loucura tributária e o regime do Simples viabiliza o modelo de franquia no Brasil em grande proporção. Só um parênteses, a gente já falou com vários grandes franqueadores aqui nesse podcast. Tem Adriana Auriemo, da Nut Bavária, João do Rei do Mate, grandes amigos Arlan Roque, da Cacau Show. Então, fuça lá que você quer aprofundar em franquias, tem bastante conteúdo aí. Belíssima, 3 referências, 3 amigos em comum incríveis. Então, mesmo quando você vai para a franquia, a gente ainda vê assim o quanto... o Brasil tem 5.560, eu não sei se 2 ou 3 ou 4 municípios. Mais de 2.300 desses com mais de 30 mil habitantes. Né? Então, este grande Brasil é muito capilar. Poucas marcas, poucos varejistas enxergaram isso ainda no Brasil. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes oportunidades para os desafios do varejo atual. Quando eu olho hoje o que está acontecendo no mercado, e a gente começa a olhar para o balanço de todo mundo num ano que não tem se mostrado fácil. Aliás, uma sequência, né? De 2 anos de notícias pandemia, 2022, duras. mais ou 23, de novo não foi um ano maravilhoso. Então, a hora que você olha, e eu vejo hoje algumas empresas que resolveram focar nesse mercado, nesse Brasil democrático, nesse Brasil C. Por exemplo, Cacau Show, mais de 4 mil lojas, a maior rede de franquia de chocolate, de lojas de chocolate do mundo, né, em número de lojas. Boticário, projeto que é referência mundial. Hoje Sorvetes, que eu sou conselheiro lá, Hoje mais de sorvete, 1.000 lojas. Mais de 1.000 lojas. Você foi CEO, hoje está no conselho, né? É outro case de capilaridade. De novo, público democrático. Né? E eu acho que esse é um ponto que o varejo brasileiro precisa olhar. A gente está muito preso, às vezes, em Avenida Paulista, em Ipanema, em Savassi, em Belo Horizonte. Sim. Mas o Brasil de verdade, o Brasil grande, se eu quero ter uma marca com... eu estou no conselho de uma empresa no Nordeste
que foi outro aprendizado, né? Depois de anos no segmento de lingerie, né? Passei pela Marcinho, passei pela Hope, passei pela Trifil Scala, a própria Puquet, que sempre teve lingerie também. Lingerie, que eu fui CEO da Lingerie. O maior vendedor de calcinha do Brasil. Pode botar essa alcunha aí. De repente eu descubro uma empresa que está entre as 4 maiores do Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar. Caramba. Né? A Diamantes hoje com quase 2.000 funcionários, 5 plantas industriais, 60 mil revendedoras, atuando só no Norte e Nordeste. Ela usa 27% do território nacional e da população e já é a 3ª, 4ª maior empresa do Brasil em número de funcionários, de produção e de faturamento. E é impressionante, Padula, assim, a gente vai vendo um monte de exemplo desses. Assim. Esses dias eu fiz uma palestra num moinho, super interessante no interior do Paraná, e eles diziam, olha, os moinhos do Nordeste são os maiores do Brasil e eles vendem só ali no Nordeste porque consomem todo, o frete é punitivo e voam. A gente tem um grupo lá para a NRF, como você bem sabe, e ano passado tinha com a gente uma empreendedora, já fica um abraço aqui, a Hélida. Ela tem uma marca chamada Top Fama. Lojas Tocantins, interior do Tocantins, interior do Piauí, cidades de 12 mil habitantes, 72 lojas. Assim, voando totalmente fora do radar. Né? E, empresa, governança, estrutura, diretoria, lucrativa, baita case, né? Baita case. Então, são vários os exemplos que a gente vai ver. Eu uma vez dei uma aula para e tinha um pessoal do Grupo Ultra. E aí a gente conversando de concorrência, isso já faz tempo, talvez tenha mudado um pouco o cenário, faz uns 10 anos, mas na época já me impressionou muito. Ele falava, você sabe qual que é o maior concorrente nosso? Empresa A, B ou C, não, cara, o maior concorrente é a lenha. Porque no Brasil você ainda tem o fogão flex, que funciona a gás e a lenha. Então, o cara... Como a fabricação de tanquinho, que a gente não faz ideia, a proporção que tem de volume de venda, porque aqui em São Paulo a gente nem olha mais. Você está aqui na bolha há pouco tempo atrás agora eu tive uma oportunidade incrível de conhecer um pouco mais a família Zanata, né? O Juliano, um dos filhos, o irmão, o Kiko, eles são proprietários, 2ª geração da Estúdio Z. Legal. Antiga Gabriela Calçados. Lá em Floripa. Floripa é a sede, eles são oriundos do Mato Grosso. Eles estão com mais de 100 lojas. Não estão até agora e não está na mira deles. Não, a região sudeste por inteiro. Não está no alvo. E faturamento bilionário. Bilionário. É uma empresa de mais de bi. Eu imagino ali pelo tamanho. E eles Arthur da Di Santini, né, outro grande calçadista, deve estar entre os 5 maiores do Brasil, um empreendedor, um gestor incrível, um cara muito correto, um cara muito benquisto no mercado que ele atua. Mais de 150 lojas também, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Você fala para ele, Arthur, e São Paulo? Do lado. A concorrência é grande. Tem questões de impostos tributários. Tem tanto Brasil não explorado. Né, uma competição muito menor. Desejosa de consumir quando você oferece um serviço bacana. A Péprico, né, que acabou de 2, 3 anos atrás comprar o Grupo Avenida aqui, também oriundo do Mato Grosso, também uma empresa próxima de Bi e pouco, com mais de 100 lojas e não está no radar. Pensa em Sudeste. Né? Então eu acho isso incrível, né? Porque por muitos anos, na Puquet, na Hope, na Lingerie, que são projetos incríveis, que eu tenho um baita orgulho de ter tido o privilégio de participar, a gente olhava muito shopping center, mercado A e B, né? E a gente acaba, não que isso não seja legal, isso é incrível também, é outro mercado, tem aí uma track and field voando, né, com balanço Vivara agora, né, com o retorno do fundador, mas um projeto que, um dos poucos IPOs que se manteve, né? E faz um varejo que eu acho que talvez seja um dos mais inteligentes do Brasil. O location da Vivara, para mim, sempre foi uma referência. Eles e Brooksfield. Você vai em qualquer shopping, eles estão no melhor ponto. Né? Incrível. A velocidade de resposta ao mercado, né? O que eles fizeram com o lançamento da Live, quando a Pandora chegou, foi de uma velocidade... E acho que é impressionante também a construção de marca do zero, né? Começou, construiu marca. Posicionamento exato, né? Daquele público que não é o Gaistene, nem o popular. Então, tem projetos incríveis nesse mercado mais premium também, né? Eu não acho que é um mercado de luxo, é um mercado premium, porque o mercado de luxo é outra vibe, né? Sim. Eu acho que estamos falando aqui de marcas que são mercado que também premium.
tem espaço e vai ser lucrativo. Sim, A questão sim. é que eu não vou ter 500 mil, 2 mil lojas, eu não vou ter... Ok, tem espaço para um nicho, é um nicho. Há pouco tempo nós estávamos conversando... Que a nossa pirâmide Vou resgatar aqui. Em menos de 10 anos, nasce uma rede de varejo infantil que se transforma na maior rede de varejo infantil, totalmente outsider, totalmente fora do radar, que agora foi vendida 25% para Enjoei, uma empresa listada na B3, né, uma empresa de capital aberto, que é a Cresci Perdi. Que é que eles perdi. Trabalhando com second hand. Né? É um brechó de roupa infantil. Estão chegando a 700 lojas e tem meta para esse ano de bater 1 bi. Então, assim, você olha para uma série de marcas tradicionalíssimas no infantil, Marisol, Malve, Tip Top, Green. É assustador você olhar um cara que nasce há 10 anos. Nenhuma dessas chegou a 200 lojas. Não. Que sal 200, E de repente, então, assim, de novo, esse mercado democrático, né? Então, eu tenho cada vez mais tentado olhar um pouco também para esse mercado, para esse grande varejo, porque tem um Brasil aí a ser explorado incrível, né? Tem uma massa crítica de pessoas com dinheiro para consumir que às vezes não são olhadas com prioridade. Não tem tanto charme, talvez não tenha tanto glamour, mas como negócio, tem se mostrado um negócio... A gente falou aqui de alguns exemplos de empresas, e é um público que Caedu, quer consumir. Torra, enfim. E vou te dizer, tem muito preconceito, viu? Porque é um público que gosta do que é legal, quer consumir bem, e essas empresas já estão percebendo isso e estão entregando bons produtos. Sim, né? Um produto, bom atendimento, lojas com projeto arquitetônico, quer dizer, por isso que eu hoje em dia eu prefiro chamar de democrática, porque no passado a gente falava de loja popular, e eu vou lembrar e você vai lembrar também, você não é tão mais novo do que eu, apesar de ser, Pelicano. Né? Sim. Você ia no Pelicano, que era o primeiro grande varejo popular, era aquela loja simples, com banca de madeira, né? E de repente você olha hoje esses players, né? Eles estão com loja de piso de marbre, de granito. Visual merchandising super bacana. Projeto de Takano, projeto de Falzone, projeto de escritórios de primeira linha, contratando executivos de visual merchandising oriundos de escolas como Renner, como CIA. Porque entenderam, né, que esse mercado democrático, essa pessoa não tem o poder aquisitivo do grupo AB, mas hoje ela tem acesso via internet, via o celular dela, a entender o que é bacana e o que não é. Sim. Não, eu fui fazer uma palestra de pós-NRF, lá bater um papo com os executivos no Comex, no Comitê Executivo do Grupo Torra, na sede deles na Paulista. Cara, que estrutura, cara, que é muito legal, muito legal. Então, sem dúvida, tem um Brasil voando fora do radar que muita gente não está vendo. E aproveitando essa introdução aqui, que você falou muito de alguns cases, o que você enxerga hoje de oportunidade, desafio e oportunidade para o varejista brasileiro? Porque você olha, o Barsi diz, não, o varejo nasceu para morrer, né? Você tem quase hoje um preconceito com o varejo. E a gente sabe de vários cases, como muitos que a gente exemplificou aqui. Mas onde você acha que está a oportunidade, do ponto de vista de gestão, de mercado, de produto, para se destacar nesse varejo atual? Sem querer, assim, sem ser saudosista, nada disso, mas poucas vezes eu vi o varejo tão desafiador como agora. Sim. Né? Eu acho que a gente está vivendo uma série de mudanças que junto mudança comportamental, né? De geracional, mais pós-Covid. E de hábito de consumo, né? São duas mudanças grandes, né? E isso envolve mudança de hábito de consumo, mudança do que eu dou valor, né? Experiência cada vez mais, o fazer, o pertencer do que o ter, do que a posse, o experimentar. A gente gravou com o Gustavo do Buda Spa, ele falou, cara, pós-pandemia as pessoas queriam mais gastar com se cuidar tal, e menos com ter, com comprar, né? Essa sensação da finitude. Então, eu acho que esse primeiro desafio. O segundo, não só Brasil, né? Uma visão global de mundo aí. A gente vem com anos onde a economia mundial tá de lado, né? Isso não é só Brasil. Tem um grande né? ciclo de crescimento. Não tem nada gerando vento a favor, né? Quando a gente pega lá 2009, 10, 11, 12 até 2014. Bom, você tem esses números melhor do que eu. O Brasil hoje ainda roda, o varejo é restrito, né? Sem considerar o automotivo e a construção civil, que ainda roda
15,8% abaixo em valor real, net, né, descontado a inflação ou dolarizado, como a gente preferir, abaixo de 2014. 2014, exatamente. A gente não voltou aos cresce a 1,5% ao ano e a inflação cresce 5%. Ou seja, a gente está destruindo o valor. Isso aí que está o grande desafio, porque quando você vai para a rede de franquia, por exemplo, que é uma coisa que a gente conhece muito bem, ou para uma rede varejista maior, enquanto a venda média do same-store sale, porque a gente quando olha a rede, faturava, cresceu 30%, ok, mas vamos olhar o same-store sale, porque tem um crescimento que eu abri novas lojas, né? O same-store sale nos últimos 10 anos, se você pegar qualquer uma dessas redes, provavelmente aconteceu muito abaixo da inflação. Em média, as que eu conheço, as que eu conversei, estão nos 10 anos fazendo 60% da inflação no crescimento same-store sale, no máximo. Enquanto isso, as despesas operacionais cresceram, não para, porque ao ritmo da inflação ou maior. Ou maior. Energia elétrica, CTO, né? Então, ao longo desses últimos 10, 12 anos, o varejo ele teve que criar espaço para sobreviver, ou reduzindo a margem do franqueado, ou reduzindo a margem da franqueadora, ou quando é uma rede própria, enxugando custos. E paralelo e simultâneo a tudo isso, você tem um consumidor cada vez mais exigente, porque ele acostumou a receber em casa. Então, assim, primeiro o desafio era como eu faço para que a minha marca seja a marca escolhida pelo consumidor. Esse era o grande desafio. Sim. Uma vez que eu sempre brincava, que eu falava assim, você sabe que você tem uma marca quando ela se transforma num atalho de tempo. Vou dar um exemplo. Estou a fim de comprar chocolate. Eu vou na Copenhague, eu não paro para pensar. Sim. Né? É a escolha racional, é a escolha direta. Se ela virou um atalho de tempo para mim, que é o bem maior que a gente tenha tempo, ela virou uma marca na minha cabeça. Esse era o grande desafio, que já não era pequeno. Agora eu tenho 2 desafios. Né? Como eu faço para ser a marca escolhida e como eu faço para ele sair de casa e vir na minha loja? Né? Porque ele está um clique de qualquer coisa que ele quiser. Então, eu acho que as marcas vão ter que achar soluções e os varejistas vão ter que encontrar soluções na medida do seu negócio, claro, na medida do que ele é o público dele, da expectativa do público dele, para surpreender de alguma forma. Né? Eu tenho que fazer com que o cliente, a hora que vá na minha loja, fale, putz, gostei dessa experiência, quero ter de novo. Né? Porque se a gente for focar... Gerar valor é um desafio. Esse, para mim, hoje é o maior de todos. Porque o custo subiu. Você pega os magazines. Nos últimos 5 anos, todos publicam balanço. Eu tenho o hábito de consolidar os balanços e fazer o meu mapinha comparativo. A Renner, consistentemente, ano a ano, tem de 6 a 7 pontos percentuais mais barata para rodar. Então, ela é mais eficiente operacionalmente em 6 pontos percentuais a 7 contra o segundo colocado. Mais eficiente. Mais eficiente. Custa menos para existir e, consistentemente, consegue ter um markup de 7 a 8 pontos percentuais maior. Então, ela abre um range de quase 15% de vantagem sobre a segunda colocada. Né? Então, você pode pegar CRA, Riachuelo, Marisa, Pernambucanas, botar todo mundo lá no mapa, todos estão aí no balanço. Escola. Por quê? Ela aprendeu, né, a ser eficiente e gerar valor. Putz, é fácil? Não. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas eu acho que passa por aí. Eu acho que não dá para olhar só para custo, porque senão, se você reduz custo, uma hora a tua empresa deixa de ser atrativa, Sim. deixa de ter sex appeal, né? O consumidor fala, putz, mais uma. Então, você tem que achar um outro caminho. Enquanto você reduz custo com inteligência, com eficiência, você também tem que construir alguma coisa que o cliente fale, putz, eu quero essa marca. Né? E esse é o desafio diário. E o que vale para a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de uma track and field e falar de uma avenida, né? Que são consumidores completamente distintos, Sim. mas as duas encontraram o que o cliente delas dá valor para que ele vá na loja, né? Porque estão com resultados ótimos, porque o cliente elegeu a loja como a loja que ele quer comprar. Eu acho que o fato é que está muito mais difícil, né? Em épocas de... Eu brinco, a escada rolante ligada, qualquer coisa lá vai para cima. Agora a escada rolante desligou, então você precisa subir com as próprias pernas. Então é mais difícil. E aí eu queria sua opinião, e você já viveu esse mundo muito ligado à franquia, até que ponto uma resposta a esse
aperto de valor, né? Uma, você disse bem, é trabalhar a marca, porque aí você foge só do... Todo produto tem um valor tangível e uma componente intangível, que está na experiência, que está na marca. Então, quanto mais eu consigo aumentar esse intangível, pô, mais margem vai me sobrar. É lógico que tem um custo para criar essa experiência, mas em tese é. E tem quem está olhando a margem dentro do tangível, que é a indústria. E aí a gente vê um movimento que me parece crescente de D2C, da indústria ir para o varejo. Cada vez mais. E aí a digitalização favorece isso. Então, sei lá, a Electrolux monta o e-commerce, pluga no marketplace e taca o pau e começa a vender direto. Como que você tem visto essa dinâmica do D2C? Você acha que é uma tendência? Eu acho que é uma tendência inevitável por 2 grandes motivos. Vou pegar o segmento que eu atuo hoje, no segmento da confecção infantil. Por incrível que pareça, é um segmento muito bem estruturado. É um segmento que a China não fez falta. Santa Catarina é um case, é um estado que o Brasil precisa entender melhor o que está sendo feito lá pelo governo local. Eu sou paulistano, doente por São Paulo, né? Apaixonado por esse estado, feliz com o atual governador. Mas Santa Catarina se transformou no maior polo de produção de têxtil do Brasil e passou São Paulo em 2021. A combinação lá eu brinco do mindset germânico alemão. Disciplina de execução, né? Com um polo de tecnologia, que também é uma tradição, criou indústrias como uma VEG, enfim. E no ramo da confecção infantil, eu te falo, sem fazer força aqui, 30 empresas que faturam mais do que uma Puquê, uma Hope, quer dizer, do que uma... Empresas de 300, 400 milhões que ninguém nunca ouviu falar. Sim. Né? Todas essas empresas aprenderam a ser grandes industriais e financiam toda a cadeia. Eu estou falando de empresas que vendem para o lojista final a 120, 150, 180 dias. Caramba. Então, eles são altamente capitalizados. Né? Eles sustentam a cadeia. Então, eles estão muito prontos para ir para o B2C direto. Né? Eles estão muito prontos para chegar no consumidor direto. Eles estão começando a testar essa tese. E eu acho que as marcas vão acabar fazendo isso de alguma forma. Né? Você pega uma Lupo, por exemplo, uma Hering, que fizeram através do canal de franquia. Sim. Né? Mas não é o único meio. Né? Você tem outros canais. Eu acho que esse encurtamento... Porque, o que eu acho que é o maior desafio do Brasil, né? Eu acho que não é o governo, eu acho que não é a questão tributária. A questão tributária, eu brinco que às vezes ela é até uma proteção... Para um player internacional. Quantos já tentaram vir aqui? Caraca, é isso aqui, deixa quieto. Isso é coisa de maluco, deixa para eles e volto. Eu acho que o que mais machuca no Brasil, o empresário, é o custo de capital. Porque vamos lá. Você está nos Estados Unidos, se você está na China, se você está na Europa, você vai tomar dinheiro a 4% ao ano. 3,5%, 4,5%. E se você for um empresário competente, o teu negócio gera mais do que isso. E machuca até o governo, a conta pública arrebenta, né? No Brasil, você tem uma ideia, você é competente, você é empreendedor, você sabe gerir o teu negócio economicamente, o teu DRE é rentável. Mas se você crescer numa velocidade que você dependa de capital de terceiro via banco, a 18% ao ano, 20% ao ano, não tem negócio lícito que te traga isso. Então eu acho que o que mais... Bota uma arrebentação para ser muito difícil. Quantas empresas no Brasil tiveram dificuldades por crescer mais rápido do que podiam, mesmo dando lucro no DRE? Ou seja, no econômico eu estou bem. Mas no financeiro, não. E aí demandaram caixa para crescer e essa demanda de caixa arrebentou o cara porque... E o Brasil teve 2 pegadinhas, né? Os 2 primeiros mandatos do Lula, se a gente lembrar, com Meirelles à frente do Banco Central e da economia, a gente teve aí um juros baixo e uma provocação, um incentivo ao empresário a alavancar crescimento. Na sequência entra Dilma, Mercadante, Companhia Limitada, e o juros sobe e pega todo mundo alavancado, com dívidas tomadas a juros de 4, 5. Juros variáveis. E o juro foi a 15, 16. E de novo aconteceu isso. Né? Porque você pega Paulo Guedes fazendo um trabalho liberal, economia mais leve, onde o Brasil chegou a ter juros de 2, 3% ao ano. As empresas foram ao mercado, juros de 2, 3% ao ano. Puta, eu vou abrir mais loja, eu vou crescer, eu vou dar mais emprego. A dinâmica de startup, botando mercado líquido. E aí eu tomo dinheiro a 2, a 3 e agora eu vou pagar 18. Então, assim, eu acho que esse é o que mais machuca no Brasil. E fere nas duas pontas, né? Fere na tomada e fere na oferta. Porque, pô rentista,
18 ao ano, eu vou tomar risco? Deixa quieto aqui. Eu vou sair daqui para montar um negócio? Então você tira muito dinheiro da economia. Muito dinheiro da economia. O governo vira o teu maior concorrente pelo dinheiro, porque ele, para se financiar, ele vai emitir letras do Tesouro e vai concorrer para subir vai o bancar juro. isso. Na verdade, quem faz o juro subir não é o Banco Central, né? A demanda, a necessidade de financiamento. O ajuste de conta pública é que vai... Então, eu acho que de tudo, se você me perguntar no Brasil, eu acho que mais a questão tributária, que a gente já aprendeu como viver com isso, está no nosso DNA. Para o estrangeiro é estranho, para a gente já virou lugar comum. Eu acho que é o custo de capital. O Brasil, se ele tivesse a oportunidade de vivenciar 10 anos de uma estabilidade jurídica e tributária, com custo de capital razoável, não estou falando barato, só razoável, o Brasil voava. Porque o empreendedor brasileiro é muito bom. Eu também acho muito criativo e... Boa. Eu vou tentar a gente entrar em questões polêmicas aqui do varejo. Uma, e você agora como um representante da indústria de shopping center, lógico, como um shopping muito particular, né, com toda um shopping de B2B. Também conversamos aqui com o Gustavo, fundador da Economapas, que é nosso super apoiador aqui, nos ajuda nessa temporada. E a gente falou um pouquinho das oportunidades no varejo de rua, né? Como que você vê esse desafio de custo de ocupação crescente? Você que é um cara muito informado e olha os balanços, né? Você vê o balanço do shopping, tá distante do balanço do varejista. Você acha que isso é um incentivador da indústria do ponto comercial na rua, ou a insegurança vai acabar ainda fazendo com que o shopping não perca o seu valor? Vamos lá. De novo, a gente está num país continental, né, Zanco? Então, a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, né? Você tem 250 municípios no Brasil, acima de 100 mil habitantes. E uns 600 e tantos shoppings. E aí, esses shoppings, nas grandes cidades, por uma questão de segurança, por uma questão de clima... os shoppings acabam sendo o shopping, eu brinco que paulistano é a praia do carioca, né? É o programa do final de semana da classe média, né? Vai lá, leva a criança a almoçar, McDonald's, Rascal, depende do que você gosta, pega um cineminha e faz uma comprinha. Então é um programa, né? Não é só compra. Diferente dos Estados Unidos. É uma opção de entretenimento, uma opção de lazer. Os Estados Unidos não estão nas cidades, estão afastados da cidade. Mas quando você olha para os outros, mais de 2.000 e tantos municípios com mais de 30 mil habitantes e menos de 100, que já tem o seu varejo estruturado, onde a gente está falando de redes, como a gente citou aqui várias, que estão crescendo, eu acho que a operação de rua ela é cada vez mais atrativa. Porque o custo do shopping, e eu não acho que o culpado maior é o shopping, né? Vamos lá, é uma questão de real estate, né? O mercado imobiliário no Brasil, o preço do metro quadrado no Brasil, o metro quadrado de um imóvel no Brasil, metro quadrado custa 30 mil reais. Uau. Né? Então, assim, a hora que você faz a aquisição disso, você precisa minimamente tentar rentabilizar a 0,7, a 0,8 do investimento que você fez. Né? Sim. O que mudou é que o imóvel do Brasil nos últimos anos, ele subiu absurdamente. E aí o custo de fazer isso funcionar e remunerar esse empreendimento ficou caro e não está mais cabendo no bolso do lojista. Sem falar que a gente também sabe que os shoppings brincam de Robin Hood ao contrário. Né? As grandes âncoras pagam muito pouco e as pequenas operações, as satélites, são quem pagam a conta. Né? Então você vê, outro dia eu estava fazendo uma conta de português de padaria. Né? Aliás, eu adoro fazer conta de português de padaria, porque eu acho que simplificar as coisas é a melhor forma de pensar. Uma loja de varejo, uma franquia média, 40 metros quadrados, que é o padrão, e a gente pode citar aí mais de 30 marcas que operam assim, um monte. Precisa minimamente, para cumprir a legislação trabalhista, de 4 vendedoras e uma gerente. Senão não faz a escala de sábado e domingo e de uma jornada de 12 horas. De 12 horas, das 10. Então, esse é o quadro mínimo legal. 12 para mais, né? Porque abre 9h30, fechar 10h30, 13 horas. Estou partindo do princípio que toda franqueadora e todo franqueado tem como compromisso cumprir a lei. Né? Senão já perde o sentido tudo isso. O piso salarial aqui em São Paulo hoje da vendedora é R$ 1.950. Redonda para 2. Né? 2. Então já temos 8. 3 de uma gerente, 11. 1,8 com os encargos trabalhistas, férias e tudo mais, 1,78 para ser exato. Nós estamos fazendo uma folha de 20 mil reais. Operações que estão falando 20 mil reais, 100 mil reais por mês, tem 20% de folha.
aí vai ter mais 20% de CTO. Então, assim... Exato. No passado a gente falava em 10% de custo de ocupação, não existe mais isso. Mais de 10, quando a gente começou a Puquê, quando o shopping, qualquer modelagem de uma nova franquia, qualquer simulação, onde o custo de CTO total passava de 10, a gente negava. A gente hoje, com 15, 16, 17, você está achando bom. Né? Só que... Muita gente perto do 20. Isso. Então, assim... Ou as marcas conseguiram gerar um markup maior, isso custa para o consumidor, ou as marcas entre franqueador e franqueado cotizaram a perda, cada um na proporção da sua empresa, né? Cada um teve a sua estratégia, para suportar esse aumento de custo fixo que está na folha. E não é culpa do trabalhador, né? Não acho que R$2.000 seja um salário... Mas que é demais, que ele não mereça ele isso. É grande pelo patamar do que a gente fatura hoje no Brasil. Né? Mas vou te dizer que quando comecei minha vida em 1995, vendedor de loja, ganhava na média... Se você for atualizar isso, ela ganhava 5 pau. É isso. Ganhava muito mais dinheiro. 7, sei lá, como vendedor de loja. Acho até que com numa 15 anos de grande idade. marca, a gente está falando das satélites, das franquias. Lógico, se você for vendedor de uma Brooks, se você for vendedor de uma loja maior, você vai ter uma outra dinâmica, né? Mas, de novo, a gente não pode olhar para o varejo baseado em meia dúzia de grandes marcas que estão fora, por competência, por estratégias super assertivas, que a gente tem que olhar e aprender e admirar, mas a gente não pode entender que todas as marcas vão conseguir atuar dessa forma. Né? Então, isso, na verdade, vem sendo, olhando todos os balanços, muito mais a exceção do que a regra. Né? Casos como o próprio Grupo Soma, agora e Arezzo juntos, né? Se não me engano, acho que por volta de 13 bi de faturamento somados, né? Somando com Hering e tudo. Mas assim, eles são exceções. Né? Eles representam uma parcela. O Brasil ainda é muito pulverizado. O nível de concentração no segmento do vestuário é muito pequeno no Brasil. Pequeno. Quem é maior não tem 2%. A fatia é muito pequena. Então, o que é bom, né? O que é bom. Eu acho que o varejo do Brasil tem essa qualidade, tem essa pungência, mas falta, né? Falta essa capacitação desse lojista, que é uma coisa que a gente tenta fazer no Brascol, né? Através de lives, de curso, de criar uma trilha de aprendizado. E eu acho que principalmente falta esse apoio. Eu acho que o custo de capital me incomoda muito no Brasil. Toda vez que eu penso, eu falo, poxa vida, né? É injusto, como dizia o Paulo Guedes, né? Você coloca uma bola de ferro numa perna, uma bola na outra, um piano nas costas, fala, corre que o chinês vai te pegar. E aí eu falo pro chinês, olha, até $50, cara, você não precisa pagar imposto. E isso é tão... Tem um viés tão maldoso. É cruel, né? Porque assim, quando a gente fala $50 propositalmente, governo e mídia às vezes, confunde o consumidor. Porque o consumidor mais simples não vai fazer a conta. Que nós falamos de R$250. E se eu pegar R$250, corresponde a 98% de todos os produtos vendidos nos grandes magazines. Você tem 2% dos produtos que custam mais que custam mais de R$250 nas lojas. Então, na verdade, isso está afetando 98% de todo o varejo brasileiro. Né? De uma forma injusta, porque não é nada... Eu acho a competição, o mercado tem que ser livre. Né? Eu sou quem mais defende isso. Só que as regras do jogo têm que ser iguais. Sim. Né? Elas precisam ser as mesmas. Nesse caso não é a mesma regra. Né? Eu não posso botar o Popó com o Bambam que vai dar no que deu. Né? É um profissional. Então, eu preciso criar regras justas para que o brasileiro, o empreendedor brasileiro, consiga competir de igual para igual, porque saber trabalhar, saber empreender, o brasileiro sabe. Você falou de um gap, vocês no Brascol tentam trabalhar isso com formação. Onde você acha que está o maior gap de conhecimento? Onde que está a oportunidade de formar, de desenvolver esse varejista, o varejista de verdade que a gente está falando? Que o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que está na escola. Né? Para pensar, Zanco, você e eu tivemos o privilégio da vida nos levar para caminhos onde a gente foi a entender um pouco do que é negócio. Sem dúvida. Diferente dos Estados Unidos, onde as crianças aprendem negócio, economia, desde da pré-escola, da escola básica, educação básica. Aqui a gente não ensina para um dentista, para um advogado, na faculdade, como ele vai gerir o negócio dele. É como se, olha, isso não é necessário. Né? Imagina o lojista. Né? Então, eu acho que o grande problema do Brasil hoje, além do custo de capital, é assim,
O empreendedor brasileiro, que ele tem um lado instintivo, um lado... Muita transpiração, muita vontade. Mas a gente tem poucas ferramentas, você tem o Sebrae, né? Mas você tem poucas ferramentas para capacitar esse varejista, para ele saber olhar para o negócio dele com um pouco mais analítico, um pouco menos empírico, né? Eu acho que, de novo... e aí que eu me ressinto, e quando eu estou falando de governo, eu não estou falando do A ou do B. Né? Eu acho que, na verdade, no meu ponto de vista de política, o Brasil se ressente de um estadista à altura desse país, que está entre as 10 maiores economias do mundo há muitos anos. Né? Sim. Que a gente não tem um estadista. A gente vem disputando entre o menos ruim, né? Um estadista que fala, esse profissional, esse político me representa, esse político... Essa pessoa, essa figura, né? Faz muito tempo que a gente... não tem. Então, eu acho que essa questão de uma política como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China, a China multiplicou a economia por 6 em 5 décadas. Por 6. Exato. Coreia, né? A velocidade nos 60 era igual ao Brasil. Igual ao Brasil. Então, hoje é $48 mil de renda per capita, 5 vezes a nossa. Né? Então, o que eu acho que falta é um governo que olhe e fala assim, bom, nos próximos 10 anos, nós vamos estabilizar a economia para que a gente tenha uma economia onde o investidor pode pensar a médio e longo prazo. Porque você não faz uma indústria, você não faz uma grande rede varejista pensando em 2 anos. O CAPEX, o OPEX, o investimento é muito alto. Sim. Isso é retorno de anos. Né? Você pega o balanço aí nós estamos falando de Renner como bom exemplo. Olha para o balanço, 3%, 4% de última linha. Então, assim, são paybacks longos. Para investir, eu preciso acreditar no futuro. Então, se a gente tivesse um governo que minimamente desse segurança jurídica, para que de uma hora para outra não aparece um site chinês vendendo sem pagar tributo. Nada contra o site chinês, desde que pagar o mesmo tributo que a empresa brasileira, está tudo certo. Sim. Ou então, desonera do brasileiro. Onde a gente tivesse um custo de capital para empreender subsidiado, ou pelo menos decente. Né? Porque o dinheiro do BNDES, a gente sabe que nunca chega para as empresas privadas normais. Né? O dinheiro do BNDES você nunca acha. Né? Quem financia as empresas brasileiras de fato e de direito são os bancos privados. São os bancos privados. Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Safra. Porque o governo nem sabe analisar crédito. O governo faz muito bem crédito imobiliário, imóvel, tal, mas... então, assim, nós não temos... Não. E quando a gente fala de BNDES é para poucos amigos. Então, não é o grande Brasil, não é disso que a gente está falando. Então, assim, um projeto de 10 anos, onde eu pudesse ter um plano de capacitação desses empresários, né? Fomentado pelo governo, por iniciativas como a Sebrae, um pouco mais aceleradas, uma visão de horizonte jurídica e financeira de estabilidade de médio e longo prazo, eu acho que o Brasil se transformaria num país dos mais incríveis do mundo. Eu acho que é uma pena porque a gente não vê sinais de que a gente esteja caminhando para isso. Desde que a gente tem tudo e tropeça ali na execução, ali no finalmente. Né? Um outro ponto que acho que é um pouco polêmico e faz muito parte de qualquer profissional de varejo hoje, das nossas discussões, é o papel do digital. Né? Tá. Assim, seja na jornada de compra, em que eu descubro uma marca, descubro um produto na rede social, no Instagram, no TikTok, numa influenciadora, seja na captação do pedido propriamente dita, né, via e-commerce, seja na omnicanalidade, comprando de um lado. E como que você tem visto o impacto do digital? Né? Vocês, de alguma forma, como talvez no Mega, apoiam de alguma forma, eu sei que é muito mais difícil, mas como que você entende que essa mudança de comportamento digital, que acelerou muito na pandemia, mas arrefeceu agora, né? Os números de e-commerce tendem a diminuir, de delivery também. O que você imagina para os próximos meses, anos? Toda vez que alguma tendência, né, como o mundo vai virar digital, o metaverso agora é realidade, inteligência artificial, eu sempre olho isso com muito cuidado, Zanco, porque eu acho que a economia, o mercado, sempre acha o equilíbrio de tudo. É questão de tempo. Né? E eu acho que no digital esse equilíbrio vai acontecer. Né? Eu olho para o digital como mais um ponto de venda. Né? Ele é um complementar. Eu acho que nem o varejo físico acaba. Acabamos de falar a gente falou de mais de 10 marcas aqui de varejo.
Cacau Show, que estão fisicamente ou com revendedoras e crescendo, né? E não estão digitalizados ainda como principal. Estava vendo o balanço esses dias da Pet, se eu não estiver enganado, o digital é 5%, 6%. Né? Então, mas eu acho que não dá para não olhar para isso. Né? Porque tudo é complementar. Às vezes eu começo uma compra no digital, termino na loja, começo na loja, termino no digital. Porque às vezes o valor de fechamento ainda é pequeno, mas de influência é difícil de medir, mas tem crescido. Né? E o pessoal fala, mas a influência. Eu falo, cara, como é que era a revista Caras? Eu ia lá e pagava uma fortuna para estar na revista Caras. Ela era a minha influência, Exato. Só mudou a plataforma. Né? Quem tem que estar triste são as editoras que perderam. Né? Eu, como anunciante, se eu anunciava na Caras, na Cláudia, na Nova, ou se eu vou anunciar com a influenciadora A ou B, que representa a minha marca, para mim é uma plataforma de comunicação. Eu costumo dizer que quem tem atenção monetiza com mídia. A atenção estava lá na Caras, agora a atenção está no device ali, está na rede social, na plataforma. Já teve um momento no mundo da lingerie, onde a gente sempre, o mundo da lingerie sempre protagonizou mulheres bonitas, né, nas suas campanhas. Hoje em dia isso está bastante discutível, né, essa questão toda do politicamente correto ou não. Precisa entender qual o limite ideal para isso, que eu também acho que foi demais, vai voltar, vai achar o equilíbrio. Teve um momento que as marcas precisavam de uma global, né, e as globais punham cachês milionários. Astronômicos. Hoje em dia, você não vê mais nenhuma global sendo procurada. Então, assim, o que mudou? Para mim, nada. Mudou quem que é a voz no momento, né? Se a voz desse momento... Quem tem a atenção, quem tem atenção. Né? E se o público jovem, se a nova geração prefere se identificar com esse canal e com esses influencers, ao invés de se identificar com a artista que faz a novela da Globo, eu não acho que isso é nem pior nem melhor, só é diferente. Sim. Né? Eu tenho filhos de 2 gerações distintas, né? Uma de 38 e um de 28. Ou 39 e 29, eles vão escutar, vão reclamar que eu não lembro a idade certa. É a data do podcast, da edição. Então, pessoal, eu vejo às vezes um saudosismo, né? Ou mas não mudou nada. Né? Mudou só a plataforma que eu uso para anunciar. Eu acho que é desta forma que a gente tem que olhar. Né? O Instagram hoje é o que eu fazia na televisão, né? Numa Globo. Só que hoje eu estou no Insta, estou no YouTube, estou no TikTok. As marcas vão se construir assim. Meu neto tem 5 anos de idade, ele chega em casa, ele pega o controle remoto, ele fala, vovô, posso mexer na televisão? Porque ele sabe que lá quem manda sou eu. Mas na verdade é ele, né? Ele acha. Mas é legal que ele aprenda que tem que pedir. Ele está te dando uma colher de chá. E aí ele entra lá e põe no YouTube, já escolhe o que ele quer assistir, já sabe o que ele curte. Né? Lógico que tem o YouTube só para criança, já parametrizado, né? Mas o YouTube já vai recomendando. Se depender do meu neto para televisão, canais abertos ou canais de TV a cabo existir, vão acabar todos. E aí você fala, o que mudou? Não mudou nada, mudou só a plataforma. Né? Ele continua buscando entretenimento que o agrade, só que o entretenimento não está mais na Globo, porque na Globo tem que ser a hora que a Globo quer, na hora que ela... Ou a Globo, a emissora de TV, de uma maneira assim, você está preso à decisão dela de quando você vai assistir aquilo. A Globo talvez foi das que mais espertas foi a criar o Globoplay, de entrar no streaming, de conteúdo exclusivo para o streaming, porque percebeu essa mudança. Porque hoje, esse garoto de 5 anos de idade, que vai ser o consumidor próximo, ele fala, não, eu quero assistir o desenho da Bluey agora. Não é daqui meia hora, daqui uma hora. Eu quero assistir agora. Né? Como a gente pega o celular hoje e põe lá no Uber, e se parecer que a corrida está demorando, você vai já no 99... Nossa, 7 minutos, muito tempo. É a então, sociedade da dopamina, do instantâneo. Então, a plataforma que não entender que tem que atender o cliente no momento em que ele quer, ela vai perder voz, ela vai perder influência e vai perder patrocínio, vai perder mídia monetizada. Audiência. E olhando para essa ansiedade para o nosso varejo, acho que tem um pouco do não mal, mas assim, o quanto o Mercado Livre, por exemplo, acostumou mal o consumidor a, cara, compra hoje, recebe amanhã. Esse que vos fala é um. Né? Pô, 3 dias de frete? Caraca, 3 dias de frete, não acredito. 3 dias, não vou esperar 3 dias, quero amanhã. Esses dias, domingo de manhã, acordei, olhei,
lâmpada queimada na sala, eu preciso trocar a lâmpada. Aí minha esposa falou, bem, vai até ali no Telha Norte, no Leroy. Peraí, peguei o Mercado Livre. 3 horas da tarde a lâmpada estava na minha casa. Então assim, aí você vai dizer, poxa, mas isso atrapalha o varejo? Não, isso é uma outra forma de varejo, né? O Leroy e o Telha Norte que vão ter que criar alguma vantagem para eu que eu querer sair de casa e ir até lá, ou fazer a lâmpada chegar na minha casa como o Mercado Livre faz. Ou usar o Mercado Livre como parceiro, sei lá. Mas que eu não vou mais abrir mão desse conforto como consumidor, e eu acho que é isso que a gente, quando olha 37% das vendas do Brascol, que são B2B, lojistas, depois da pandemia, continuam sendo por WhatsApp. 37% da venda acontece por WhatsApp. Com as vendedoras. O lojista aprendeu... Caraca, de uma operação que lembra que a gente lá falou, 22 mil clientes e todo aquele 650 marcas. 6 vezes por ano, hoje ele vem 3, porque ele já tem a vendedora de confiança dele de anos, aprendeu que ela manda foto, ele faz o pedido, eu entrego para ele do mesmo jeito, e ele economiza uma viagem, tempo dele, enfim. Então ele está equilibrando, quer dizer, dá para fazer só online? Não, porque de vez em quando ele quer vir ao vivo para o mercado, né? Para entender o que está acontecendo, fazer uma comparação de todas as marcas. Para ir em outras lojas, para tomar áreas um banho de varejo, loja, né? Mas em outras vezes ele fala, não, peraí. Liga lá para a vendedora dele, manda um WhatsApp, ela manda as fotos dos produtos, ele monta a grade no WhatsApp e se resolve. A gente tem um site, mas o WhatsApp vende mais do que o site. Muito louco. E acho que vende mais porque é um pouco da junção dos dois mundos. Você tem a assistência da venda pessoal e tem o dinamismo, tem uma a praticidade consultora que conhece o Brascol há anos, é uma equipe tradicional lá muito boa, conhece o produto, conhece aquela cliente, sabe as preferências dela, então ela prefere ser atendida dessa forma. E aí você vai falar, poxa, mas então já que vem que menos lojistas estão vindo, então eu não preciso mais ter a loja física? Não. Porque eu não consigo acreditar que sem a operação da loja física eu continuo sustentando isso no médio e longo prazo. Eu acho que essa combinação das duas coisas... exatamente. Cada vez mais... Não é nenhum nem o outro. É um jeito novo. Um misto novo. E quantos varejistas? Zara. Loja física no mundo inteiro. Sim. Uniqlo. Loja física no mundo inteiro. Então, assim, tem uma marca nova que a Zara lançou, que é uma marca para brigar com a Shein. Preços Shein. Eu vi. Eu li a matéria 2, 3 dias atrás, não gravei ainda a marca. Mas, assim... Ao mesmo tempo, Zara e todas as marcas do grupo, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, quer dizer, tem um pool de marcas com lojas físicas. Algumas delas é o Corte Inglês gigante. Galeria Lafayette, Selfridges. Então, eu não consigo acreditar que isso vai virar 100% digital. Eu acho que vai ter uma combinação, sim. Vai ter uma acomodação, sim, e principalmente no Brasil, né? De novo, o Brasil é muito grande e o Mercado Livre entrega em 24 horas ou no mesmo dia aqui em São Paulo. Exato. Então, assim, aí afora... Vendi uma peça de bike esse dia para um cara no Piauí, estava 15 dias de entrega. É isso. Então, assim, às vezes a gente esquece quem é esse Brasil, né? Quem é esse Brasil. Então, aí vai na Top Fama, não vai na... Isso. Vai na Top Fama que está lá do lado dele. Aí talvez a Top Fama vai entregar para ele de um dia para o outro. Isso. Então, acho que essa é a grande sacada de... Então, resumindo um pouco do que a gente começou falando, né? Assim, os desafios estão aí, né? O consumidor está mais exigente porque ele aprendeu que ele pode ter mais conforto e mais comodidade. Então, ele vai esperar que a gente entregue mais isso para ele. Só que conforto e comodidade custam. Né? Então, a gente vai precisar achar uma maneira de que ele esteja disposto a pagar esse custo ou a gente absorver esse custo. Essa matemática, cada empresa vai achar a sua estratégia. O marketplace está arrumando um pouco para isso, começando a cobrar mais frete, começando a... Esses dias eu estava vendo por farra, né? A gente fica comparando para entender um pouco do mercado. Então, entrei na Shopee, tinha produto de R$10 com frete gratuito. Matematicamente impossível. Engenheiro, matematicamente é impossível. Como que eu vou? Quanto está custando para entregar isso aqui? Eu estou perdendo dinheiro, né? Então eu estou comprando no mercado. Mas isso tem prazo. Em algum momento, as empresas, ninguém consegue operar sem resultado por muito tempo. Né? A gente, de novo, todas aquelas coisas que são muito
não que eu tenha nada contra o disruptivo, com a inovação, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso o tempo todo. Mas me preocupa quando a gente cria vacas douradas, né? Cria os dogmas do agora Então, só funciona assim. Pouco tempo atrás nasceu uma empresa de moda feminina, só showroom, em shopping, só online. E aí, poxa vida, né? A gente fazia conta. A conta não fechava na minha cabeça, né? Porque a conta não fecha, né? E o resultado disso veio à tona, né? Em algum momento essa operação ela não se sustentava, ela não era economicamente viável, ela foi se alavancando. Ainda mais num país, voltando lá, com custo de dinheiro do Logística. Brasil. A Amazon fica nos Estados Unidos 15 anos queimando caixa. Há um Custo de dinheiro de Brasil, custo de logística do Brasil. disponibilidade de dinheiro de Brasil. O leste maio do Brasil é carésimo. Sim, né? sim. Então, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo empresas fazendo isso muito bem feito, né? Eu vejo empresas fazendo omnicanalidade, transformando as lojas em pick-up store, em um ponto de atendimento direto para agilizar. Quando eu tenho uma rede, vamos pegar uma Lupo como referência, ou uma Hering, 500, 600, 700 lojas, ou uma Copenhague com 400, ou uma Ode sorvetes com 1.000. Eu posso transformar aquela loja num ponto de entrega. Para quem entrar no site, sai dali. Né? Eu acho que este tipo de junção de inteligência, de tecnologia, de complementar, né? Usar... a gente fica quebrando a cabeça no Brascol, por exemplo. Putz, imagina se eu pudesse, se eu conseguisse achar uma maneira... aliás, convidado a me ajudar a pensar sobre isso. Tá? Eu tenho 22 mil lojistas. Imagina que 2, 3 mil desses pudessem transformar num ponto de coleta e entrega e eu gerar fluxo para ele através do meu site. Eu tenho duas... Se você souber qual que é o mix, você pode vender. Ou ao contrário, olha, no meu site, na tua região, pedem muito isso. Põe na tua loja que eu transfiro a venda. Criar essa matriz... seria incrível, né? A gente vem quebrando a cabeça para pensar em... Às vezes é o desafio que muitos têm tentado. Eu já vi, depois a gente vai falar, algumas iniciativas tentando isso. A Smart, né? A Smart do Grupo Martins, lá atrás, mapeou, né? De todos os revendedores, o Martins, o maior atacadista da parte de secos e molhados, né? Lá de Uberlândia, eles criaram o Smart, que é o supermercado Martins, né? Que é uma rede que nasceu com a virada de bandeira de clientes deles, onde eles, nesse jogo, não é uma franquia, não é um licenciamento, eles chamam de rede de valor, onde eles conseguem transferir inteligência e criar um ecossistema simbiótico do cara que é cliente com um hub de logístico e todo mundo ganha com isso. Tem oportunidade. A gente vai falar mais, mas disruptivo e interessante. Tem muita a indústria do multimarca, assim, tentando entender. Eu já tive iniciativas assim na Lynx e tenho ajudado uma turma a entender. Hoje tem um projeto até piloto na Hope de captar o dado do multimarca. Tá. Então tem coisa interessante. Para a gente ir caminhando para o final, Padula, que mais que o Brás te ensinou, assim, lugares de rei do benefício, de... Cara, conta um pouco desse mundo à parte que é o Brás, desses casos incríveis aí que esse é um caso incrível, né? Eu não sei se todo mundo acompanha aí o rei do benefício, que é o Alex, que lançou uma loja que chama Busca Busca no Brás e diariamente tem filas de mais de 1.000 pessoas, de sábado 2, 3 horas de esperas para entrar na loja. Muito alavancado pelo TikTok, né? Muito alavancado. Ele se transformou num influencer, né? Ele tem um carisma e uma simpatia natural, né? Quando você escuta os vídeos dele, ele gera isso. Hoje com mais de 2 milhões de seguidores. Inclusive, o Alex está levando o Busca Busca para dentro do Plaza Polo, que é o shopping que reinaugura agora em abril. Que legal. Repaginado, o projeto do Jaime Lago, um shopping incrível lá no Brás. E ele está assumindo todo o primeiro andar do shopping, são mais de 2 mil metros quadrados de loja. Esse é um mundo assim, busca-busca. O Brás tem algumas coisas que você fala, poxa vida, né? Você descobre ali empresas... vamos lá. Eu falo pro grupo que eu tô lá, pros fundadores. Você fez até um retail tour com a turma do MBA da FIA. Levei para fazer o Brás Tour, né? Para eles conhecerem um pouco desse mercado, Porque eu falo assim,
qual que eu acho que foi a grande sacada, né, do grupo que eu trabalho hoje, dos fundadores e dos filhos? Eles entenderam que se alguém criasse a mínima organização para o Brás, entregando um ambiente mais organizado, mais seguro, mais limpo, que são os shoppings, né? Mesmo com lojas menores, com bancas, mais organizado para o cara sair da rua. Mantém um pouco o que é a essência do Isso. Brás, mas num ambiente um pouco mais... Geraria riqueza. E quando eu falo gerar riqueza, eu não estou falando só para o investidor. Porque ali nasceram milhares de empresários que começaram com uma banca que estava na rua, foram para uma banca no shopping, e hoje tem 4, 5, 6 lojas e uma empresa, gerando dezenas de emprego. Então, assim, essa capacidade de enxergar assim, se eu organizar, eles olharam para um negócio desorganizado, assim, se a gente organizar, pode gerar valor, né? E essa organização potencializou o que o Brás já era, né? É o maior polo têxtil da América Latina, já era e agora mais ainda. Então acho que esse é o grande aprendizado do Brás, que me veio assim, tem muito dinheiro na mesa quando a gente olha para o público C no Brasil, né? As indústrias alimentícias já aprenderam isso há muito tempo, né? McDonald's já aprendeu isso há muito tempo, Burger King, enfim. Mas eu acho que falta um pouco desse olhar ainda, das empresas brasileiras entenderem o Brasil, né? Ainda tem empresa brasileira que fala assim de Norte e Nordeste e os caras não fazem a menor ideia do potencial de consumo que essas regiões têm, né? Então eu acho que falta um pouco as empresas que se nacionalizaram propriamente dita, né? Que hoje estão presentes em todo o território nacional com consistência, seja através do canal multimarca, seja através da franquia, que resolveram entender, eu vou explorar o Brasil por inteiro, eu vou me preparar para ter um produto que atenda do Iapoca ao Chuí. E isso passa por entender regionalismo, por adaptar o mix, não é só distribuição. Não, né? não. Uma estratégia, de fato, precisa ser uma estratégia. É um aprendizado que não é do dia para a noite, mas todas elas sucederam. Então, hoje, são as maiores empresas em número de lojas de operações no Brasil. Eu lembro muito tempo, há 20 anos atrás, era grande franquia na Arezzo, e a gente atendia o Nordeste, era uma coleção totalmente diferente para o Nordeste. Hering tem book de VM específico para quando está calor Arezzo, e aqui está frio. Um baita exemplo, porque se você olhar para a Arezzo de 10 anos atrás... Arezzo tinha um posicionamento na pirâmide X. Inteligentemente, Arezzo trouxe a chutes para cima. Isso. Desceu o posicionamento estratégico da Arezzo. E aí a Arezzo conseguiu ter a capilaridade, a expansão de número de lojas que ela tem hoje, porque nesse target se tornou uma marca democrática. Que é a marca democrática, que é uma Hering. Esse grande Brasil... E aí que está o volume. E veio com a Anacap, acoplou ali embaixo na sequência, né? Então, isso é extremamente inteligente, né? Esse movimento foi extremamente inteligente e isso proporcionou uma expansão da Arezzo que eu acho que no posicionamento de preço original não aconteceria. Eu ouso dizer que a Havaianas não faz dinheiro no produto glamour, faz dinheiro no volume. Tá ali naquela super distribuição. Havaiana, Grendene, né? Grendene, Grupo Beira-Rio. Beira-Rio, maior assim, fabricante de sapato do Brasil. E assim, entendendo esse Brasil por inteiro, né? Então, eu acho que talvez o Brás tenha Eu sempre viajei o Brasil todo a trabalho, né? Seja como diretor comercial, seja como à frente de redes de varejo ou de franquia visitando as lojas, mas sempre muito no mundo de shopping centers, né? Eu acho que o aprendizado do Brás foi justamente esse, né? Entender que tem um Brasil grande, legal, que vale a pena ser entendido e avaliado. Né? E ele se encontra lá no Brás. Isso. Se ele faz parte do seu negócio, se é um potencial ou não, é outra história, mas vale a pena olhar para ele, entender e falar, putz, tem alguma oportunidade para mim aqui? Porque aqui eu tenho uma base gigantesca de consumo. E para quem não sabe, o Brás tem um roteiro gastronômico. Tem gastronomia lá no seu Brás Tour? Tem uma gastronomia incrível lá, né? Tem muita coisa boa. Tradicional do Arais, as comidas árabes. Dá para comer bem lá no Brás também, é outra diversão. Muito bom. Padula, já passamos de 1 hora aqui. No começo eu falei que o papo vai longe aqui, se deixar. Uma consideração final para a turma que está vendo a gente? Olha, o recado que eu dou assim, varejo é paixão, né? Eu brinco que varejo tem 2 prerrogativas: gostar de gente
Sim. né? E ser um pouquinho maluco, né? O varejo, para mim, é uma grande paixão. Eu acho que todo mundo que está no varejo tem que fazer isso com muita paixão, né? Os desafios vão estar aí sempre, né? Não é agora, né? O Brasil já passou por várias crises, não é a primeira, não é a última. Ao longo das crises, você vê empresas com resultados positivos, mesmo durante a crise, com estratégias mais assertivas dando resultado. Então, acho que assim, o varejista ele tem que ser persistente, ele tem que ser apaixonado e ele tem que gostar de gente. Então, acho que são 3 prerrogativas se você quer estar no varejo. Boa. Não é fácil, mas tem caminho. Eu tinha uma amiga que tinha uma frase espetacular. Deus nunca disse que seria fácil, mas prometeu que valeria a pena. Isso aí. E valeu muito a pena aqui. Obrigado, meu amigo, pelo tempo, pela aula. E você, tenho certeza que você curtiu muito esse papo. Tem vários outros lá, pesquisa lá. Tem muita gente legal que traz conteúdo, compartilha. A gente tem uma premissa aqui que a gente só chama gente generosa. Então, a gente que gosta de compartilhar. Nosso agradecimento sempre ao Economapas, que é nosso parceiro nessa temporada. E eu vejo você no próximo episódio. Valeu. O Ponto Certo é um relatório simples, pontual e transacional para 3 principais usos: abertura de uma nova loja, avaliação do seu negócio existente e a expansão do seu atual negócio. É muito barato e perfeito para o empreendedor que busca abrir ou conhecer mais sobre o seu ponto comercial, como, por exemplo, qual a aderência do ponto em questão para seu segmento de negócio. São 3 tipos de relatório: Score, Persona e Público-alvo. E você também pode combinar o relatório de Score com o de Persona. Acesse o link na descrição para saber mais.